noite. Que alegria ter você conosco mais uma vez para juntos celebrarmos o nome do nosso Senhor. Que você tenha alegria e prazer em louvar ao Senhor aí na sua casa e que juntos possamos agradar o coração do nosso Deus. Seja bem-vindo nesta celebração. Vamos orar e falar com o nosso Deus neste momento. Amado Deus e Pai, que bom, ó Senhor, é estar na Tua presença. Que bom, ó Deus, é poder louvar a Ti, cantar louvores ao Teu nome. Pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso socorro presente na tribulação, Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos que podemos confiar em Ti cada dia e que não importa as dificuldades, não importa os problemas, nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor. E é por isso que os nossos corações nessa noite se alegra no Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa força. Ó Pai, seja com cada pessoa, em cada lar, que o Senhor esteja abençoando cada uma e que elas possam sentir também a presença do Senhor nessa noite, movendo o seu coração, o seu espírito para prestar a Ti o melhor louvor, aquele que vem da alma, do nosso coração. Receba, Senhor, nessa noite os nossos louvores, a nossa adoração, pois só o Senhor é o único digno merecedor. E é no nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre
Vamos continuar adorando ao Senhor através agora do nosso momento de oração. Lembrando dos nossos pedidos, dos nossos irmãos que estão enfermos, daqueles que estão, os parentes dos nossos irmãos que estão distantes, mas foram contaminados pela Covid, que o Senhor esteja abençoando, tendo misericórdia, dos nossos irmãos que estão desempregados e tantas outras pessoas. Este é o momento de nós levantarmos um clamor como igreja do Senhor em favor de todos esses pedidos. A palavra do Senhor diz em Números 23:19, assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, o nosso Deus não deixa de cumprir nada daquilo que ele prometeu. E o que ele prometeu, ele há de cumprir. Isso nós podemos ter plena certeza. E é isso que vamos cantar agora, Deus de promessas. Enquanto cantamos essa canção, você aí na sua casa, dobre os seus joelhos, mesmo sentado, como estiver. Coloque tudo diante do Senhor e peça que Ele esteja abençoando o povo dele na face da terra, abençoando as nossas nações, as nações do mundo, e que o Senhor tenha misericórdia, para que brevemente também possamos estar reunidos aqui no nosso templo, adorando ao Senhor juntos, podendo novamente abraçar uns aos outros. Essa comunhão faz muita falta. Então vamos levantar esse clamor neste momento ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus
nós sabemos que as tuas promessas, elas jamais, ó Deus, falharão. Porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus que tem palavra e que cumpre as tuas promessas. É baseada na tua palavra, ó Deus, que nós descansamos e nós nos apegamos a ti e colocamos diante de ti o nosso clamor. Ó Deus, nós temos orado, nós temos te buscado e colocado aos teus pés, ó Deus, o nosso clamor, a nossa necessidade. Nós clamamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, parentes dos nossos irmãos em Cristo que estão contaminados pela Covid. Ó Deus Santo, que o Senhor tenha misericórdia. E tantas pessoas, ó Deus, que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus, e que carecem da tua graça, da tua mão de cura, de restauração. Senhor, que a tua mão, a tua boa mão, possa alcançar cada pessoa enferma, ó Deus, e que necessita do teu cuidado, do teu amor, da tua proteção, ó Deus. Ó Pai Santo, nós também clamamos ao Senhor pelos desempregados, ó Deus, tantas pessoas, ó Deus, que estão passando por lutas e dificuldades financeiras, ó Deus, não tem, ó Pai, nem como comprar o alimento. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra as portas, ó Deus, de emprego para todos aqueles que estão desempregados, ó Deus, para os empresários, ó Deus, que estão passando por lutas para manter as suas empresas de portas abertas, ó Deus, sustenta-os, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos por socorro. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre deste vírus. Que o Senhor, ó Pai, faça, ó Deus, com que essa pandemia acabe, ó Deus, para que possamos ter uma vida não normal como antes, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, ó Deus, mas que nessa nova forma de vida, ó Deus, nós possamos, ó Deus, voltar a ter o nosso convívio na nossa igreja, comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, os nossos relacionamentos, os nossos afazeres, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ó Deus. Ó Pai, toma essa igreja nas tuas mãos. Ó Deus, que essa igreja venha ser relevante nessa comunidade. Que essa igreja, ó Deus, seja uma propagadora da tua palavra. Um lugar, ó Deus, onde as pessoas vão encontrar, ó Deus, uma palavra de alívio, de esperança, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida do nosso pastor, te pedindo que o Senhor, ó Deus, cuide do teu servo, ó Deus. Dê a ele força, dê a ele vigor, dê a ele ânimo, dê a ele estratégias, ó Deus, para liderar este rebanho, ó Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria e graça ao teu servo. Abençoe a sua saúde, abençoe a sua família, ó Deus. Que ele possa ser cuidado e amparado pelo Senhor. Ó Deus, abençoe as famílias dessa igreja. Que cada lar, ó Deus, possa ser abençoado pelo Senhor. Ó Deus, que as famílias possam ser restauradas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer paz e harmonia naqueles lares, ó Deus, onde não estão tendo, ó Deus, a paz, ó Deus, a paz que vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos acolher e estender a tua mão e ouvir o nosso clamor. Porque é em ti que oramos, é no nome de Jesus, o nome que tem todo o poder, ó Pai. É nesse nome que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Carmo do Paranaíba. Localizado no Alto Paranaíba, região do Cerrado Mineiro, o objetivo missionário para esta cidade é a implantação de uma igreja batista. Desafio que está sendo cumprido pelo missionário Robson e sua família. Eu sou o pastor Robson, esta é minha esposa Jaciane e este é meu filho Alan. Nós somos os seus missionários aqui em Carmo do Paranaíba. Estamos há 1 ano e 7 meses trabalhando intensamente para fazer discípulos. A música foi a estratégia que eles usaram para agregar novos discípulos. Os missionários partiram para o discipulado nas casas, levando amparo espiritual aos perdidos. Eu me sinto muito feliz por ter sido acolhida e amparada, porque eu estava mesmo precisando desse amparo. Lançando sementes em casas de pessoas que ansiavam por algo que trouxesse propósito às suas vidas.
Temos feito novos discípulos, marcando estudo bíblico com pessoas aqui da cidade de Carmo do Paranaíba. Já marcamos estudo bíblico com mais de 500 pessoas e fizemos cerca de 150 horas de estudo presencial aqui na cidade de Carmo do Paranaíba. Com o crescimento do trabalho, em apenas 1 ano e 2 meses, tornou-se necessário o aluguel de um espaço para a realização dos cultos. Desde setembro do ano passado, temos realizado culto e nossos cultos têm sido bastante animados, porque tem pessoas para tocar, pessoas que já são fruto daqui, pessoas que aprenderam a tocar e estão tocando nos cultos. Um salão em uma rua estratégica da cidade foi alugado para a realização da escola bíblica para transformar frequentadores em discipuladores. A minha missão é fazer discípulo, né? E aqui nós estamos para isso, né? Nós temos já muitos resultados, nós temos pessoas que fizeram estudo bíblico, aceitaram Jesus, foram batizadas e já estão fazendo discípulos. Desafiamos os batistas mineiros a ser e a fazer discípulos. Precisamos continuar contando com o seu apoio, com a sua oração, com a sua contribuição, para que nós continuemos a fazer discípulos aqui nessa cidade e treinar os discípulos para se multiplicarem. Porque ser missionário é ser discípulo e fazer discípulo. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Louvamos a Deus porque podemos contar com a sua presença nesse culto, com a sua família. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Graças a Deus por esta oportunidade. É uma honra para nós, é um privilégio que Deus nos dá de nos reunir e prestar culto a Ele. E você certamente está aí com a sua família, ou se não está, reúna a sua família. Ainda dá tempo de você mandar um comunicado para os seus amigos, para também acessar a nossa rede, para celebrar o Senhor, porque nós temos orado a Deus em seu favor. Temos buscado o Senhor e pedido a bênção dEle sobre a sua vida ao longo da semana. E quando esse encontro acontece, nós já oramos por você. Mas vamos pedir ao Senhor a bênção dEle para a continuidade do culto. Você que já pôde cantar, ouvir o desafio missionário, louvar ao Senhor, isso é maravilhoso. Senhor Deus, nosso Pai, eu te louvo pelas pessoas que estão conectadas conosco, Pai, neste canal, todos que nos ouvem nesta hora e aqueles que nos ouvirão depois, que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar, que a tua palavra, meu Deus, que a tua voz no nosso coração, por meio da tua palavra, seja tremenda e que faça diferença, ó Deus, para que impulsionar o nosso viver para mais próximo do Senhor. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus responde à oração do discípulo. Esse é o nosso tema, esse é o nosso chamamento para que o discípulo desta geração busque o Senhor, ore ao Senhor e confie na palavra do Senhor, nos testemunhos das Escrituras Sagradas, de que Deus verdadeiramente ouve e atende a oração do discípulo quando clamamos pelo seu socorro. E o texto de Atos, capítulo 12, versículos de 5 a 7, a Bíblia diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda
à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O discípulo de Jesus ora e Deus ouve. Em tempos de dificuldades, Deus já demonstrou o seu poder para vencer dificuldades. Os discípulos de Jesus cumpriram fielmente a missão de pregar o Evangelho, de serem testemunhas do seu amor, testemunhos do amor de Deus, testemunhos do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, do seu poder para perdoar pecados, do seu poder para salvar. Eles aprenderam com Jesus e ensinavam aqueles que iam se convertendo e se tornando discípulos de Jesus. As circunstâncias eram muito desfavoráveis, eram mesmo adversas. Perseguição, prisão e até a morte de alguns. Eram dispersos das suas casas, tinham que sair correndo para outros lugares. Exílios, sofreram muito, mas não perderam a sua fé. Como desempenhar uma missão quando há risco da própria vida, da família? Eles adotaram um estilo de vida, de viver pela fé, um estilo de vida de oração, um estilo de vida de pregar com coragem, com muita intrepidez, mesmo em circunstância adversa. Oravam a Deus e viam as maravilhas acontecendo todos os dias em resposta às suas orações. Deus responde à oração do discípulo que acredita nele verdadeiramente. Os 12 discípulos aprenderam a orar. Eles andaram com Jesus por cerca de 3 anos e sabiam que Jesus orava. Orava com eles, orava a sós. Nos evangelhos temos registro de Jesus pela manhã iniciando as suas atividades. Quando as pessoas estavam acordando, como é comum na nossa sociedade, as pessoas acordam pela manhã e saem para desempenhar as suas atividades. Jesus saía também para desempenhar a sua atividade dada pelo Pai de pregar a mensagem do reino. Porém, Jesus havia passado toda a noite em oração. Daí tantos milagres, tantas maravilhas que ele fazia e o modo como ele ensinava, com muita autoridade, porque Jesus estava em constante oração ao Pai, sendo ele o Filho de Deus. Muito mais os discípulos desta geração necessitam orar ao Pai, orar a Deus constantemente. Em uma situação de muita adversidade, esses 12 discípulos que aprenderam com Jesus, eles praticaram a oração. Eles ensinaram aos novos crentes, aos novos discípulos, a também adotarem um estilo de vida de oração, investir tempo em orar. A prisão
do líder dos discípulos, Pedro, não desestabilizou aos demais. Eles estavam em oração. Eles estavam praticando a fé. O exercício da fé era constante no meio deles. Eles sabiam que podiam contar com a ação de Deus, o Pai Todo-Poderoso, naquele momento de crise, de muita dificuldade. Eu fico a pensar nesse dia, um pastor está pregando, de repente ele é tirado do púlpito e levado para a prisão porque está pregando o evangelho. Isso acontece em países onde não há liberdade religiosa. No nosso contexto, quando se fala alguém está preso, o que ele fez? Ele roubou, ele matou? O que ele fez? Praticou algum ato de violência, de corrupção? Naquele momento, naquele contexto da época, a prisão dos discípulos não era por nenhum ato mal feito, mas era pelos atos bem feitos, de serem testemunhas do Senhor Jesus. Pedro foi preso, mas aconteceu algo tremendo. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, porém a igreja orava intensamente a Deus por ele. Veja o detalhe, intensamente. Não era um momento simples de oração, não era uma oração corriqueira, mas a igreja estava reunida. Os discípulos estavam reunidos e orando intensamente a Deus, investindo tempo em oração, juntos, unidos uns com os outros. Era um pensamento, era uma alma, estavam unidos ali. E o Senhor respondia às orações. Eles tomaram a iniciativa de orar em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade. Quando olhamos para os discípulos do primeiro século, aprendemos a confiar no poder da oração. Aprendemos que oração precisa ser uma ação continuada, organizada, constante na vida do discípulo. E a resposta de Deus, versículo 7. Repentinamente, ou de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Na sequência da história, você vai ler o texto, ou seja, somente Pedro, todos os guardas que estavam ali, os demais, ninguém viu aquela luz, ninguém foi despertado. Pedro passou pela sentinela, passou por todos os guardas, passou pelo portão. Uma ação de Deus, uma resposta de Deus à oração dos discípulos que estavam clamando intensamente pela vida de Pedro. Quando olhamos para os discípulos, para ações assim, nós somos desafiados a confiar em Deus na adversidade, no tempo da adversidade. Demonstrar a nossa fé, demonstrar a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas, no Deus que tem o controle, que tem o governo de todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que provê o livramento, nosso livramento. Esse livramento de Pedro da prisão é uma mensagem a nós de que Deus tem poder para nos livrar de prisões, de situações que nos encontramos no nosso dia a dia. Prisões, dificuldades, que muitos de nós se acham nela. Digamos, uma situação para a qual não vemos saída,
oramos ao Senhor, o discípulo ora e Deus responde. E Deus mostra a saída. Ele tem poder para nos apontar a saída. Confie plenamente no Senhor. Deus responde à oração do discípulo que exercita a sua fé. Ou seja, a oração precisa ser com plena confiança em Deus. Não é uma oração mera ou superficial. Oração confiando nele. Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A igreja reunida, os discípulos reunidos, e Deus deu um sinal. E Deus respondeu com o sinal da sua presença. Fez tremer aquele lugar em que eles estavam reunidos. Não se tem notícia que houve um tremor em outro lugar para que alguém confundisse isso com um terremoto comum. Não, mas a Bíblia é bem enfática. Tremeu o lugar em que eles estavam reunidos e o sinal de que eles foram cheios do Espírito Santo e uma resposta deles a esse enchimento do Espírito Santo. Testemunharam do amor de Jesus, do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus com muita coragem em um ambiente onde não havia liberdade para se testemunhar, correndo o risco de serem presos e até mesmo mortos, mas o Espírito Santo aqueceu o coração deles. Quando oramos, o Espírito Santo aquece o nosso coração e o resultado é o testemunho, é adoração, é vida com Deus, é compartilhar vida na vida, é compartilhar a vida de Cristo, é compartilhar do amor de Cristo, é compartilhar daquilo que Cristo fez no nosso interior, na vida, no coração do discípulo, e aquilo que ele pode fazer no coração da pessoa que ouve o testemunho. Deus responde à oração do discípulo. Tiago capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz assim: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Deus responde à oração do discípulo com cura de enfermidades, com perdão de pecados. Deus verdadeiramente ouve a oração feita com fé. Deus responde a oração do discípulo como libertação, ou responde com libertação de prisões, ou de prisão. Paulo e Silas estavam presos dentro de uma cela, porque estavam pregando o evangelho, foram presos. E dentro daquela cela, perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Atos capítulo 16, versículos de 25 a 34, tem essa narrativa. Oravam e cantavam louvores dentro de uma cadeia, depois de serem açoitados em praça pública. Cidadãos de bem foram castigados porque estavam testemunhando do amor de Jesus. E dentro de uma cadeia, dentro de uma cela, com as mãos e os pés algemados, eles cantavam
louvores a Deus. Que coisa tremenda, parece um contrassenso. Como pode alguém, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta injustiça, cantar? Cantar é muito comum, é muito natural em dia de festa, quando o nosso coração está alegre. Mas cantar, depois de ser açoitado, sangrando, cantar dentro de uma prisão, isto só é possível para aquele que vive pela fé, para aquele que tem maturidade da sua fé, aquele que acredita verdadeiramente que o sofrimento é temporário, como foi temporário, e em resposta a esta oração desses dois discípulos, Paulo e Silas, perto da meia-noite, houve um terremoto ali naquele cárcere. E as portas se abriram, e as algemas se soltaram, e ninguém fugiu, nem Paulo, nem os demais prisioneiros. O carcereiro, quando acordou e viu as portas escancaradas, ele pegou a espada e queria se matar, porque essa era a pena para um carcereiro, se o preso fugisse. Paulo bradou: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. O resultado dessa ação, da resposta dessa oração, aquele carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, ouviu o testemunho da palavra do Senhor, depois de ter a sua resposta respondido: o que eu faço para herdar a vida eterna? Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro foi salvo pelo Senhor Jesus e toda a sua casa, e foram batizados. Resposta à oração do discípulo. O discípulo que ora com fé em uma circunstância muito adversa dentro de uma prisão. Você, discípulo de Jesus, desta geração, qual é o seu desafio? Qual é a sua adversidade? Além desta que todos nós vivemos, essa diversidade em comum para toda a sociedade, para os discípulos e para não discípulos, esta pandemia, qual é a sua dificuldade pessoal? Existe alguma coisa ali aprisionando? Alguma situação? Quem sabe uma enfermidade? Quem sabe o receio de perder o emprego? Quem sabe a queda na receita da sua empresa? Quem sabe aquele contrato que não vai ser renovado? Quem sabe aquela incapacidade de pagar o seu aluguel? Quem sabe aquela dificuldade de adquirir aquilo que é básico para você viver? E você está se sentindo preso a esta situação. Qual é a sua demanda? Qual é a sua dificuldade? Aprendemos na palavra do Senhor que podemos orar, que em resposta à oração do discípulo, Deus dá o sinal da sua presença e da sua ação. Em resposta à oração do discípulo, Deus soltou algemas, abriu portas de cárceres, portão de cidade, curou enfermos, renovou a fé, renovou a esperança, deu livramento. Esse Deus que a Bíblia diz no livro de Hebreus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Esse mesmo Deus, Ele que ouve a oração do discípulo desse século, desse dia, deste momento. Qual é o seu motivo de oração? Qual é a sua causa? E qual o tamanho da sua fé? Se você entende que a sua fé é muito pequena, clame a Deus, ore ao Senhor e diga para Deus, confesse a Ele, que a partir de hoje você quer ser um discípulo que viva pela fé.
Eu quero ser um discípulo e quero viver pela fé. Qual é a sua demanda? Eu quero orar nesse momento. Mas você está aí reunido com a sua família, no contexto do seu lar, da sua casa, ou onde você se encontra nesse momento, pare nesse momento, pare agora e pense em Deus. Una-se com as pessoas aí próximas de você e ore também. Busque o Senhor. Eu vou dar até um tempinho para você compartilhar alguma situação difícil que você precisa vencer. E somente pelo poder de Deus, pela ação de Deus, é que é possível vencer. Quem sabe, orar ao Senhor até mesmo para abrir os seus olhos. Os olhos para que você veja, para que você enxergue o poder de Deus, a graça de Deus. Ore com a sua família. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela bênção do culto. Eu te agradeço pela bênção da tua palavra. Eu te agradeço, Pai, pelos testemunhos da tua palavra. Por meio desses testemunhos, nós podemos afirmar, podemos pregar, podemos acreditar que o Senhor verdadeiramente ouve e responde a oração do discípulo que vive pela fé. E eu quero pedir em nome de Jesus, para que cada pessoa que nos ouve nesta hora tenha no seu coração a decisão de viver pela fé e de orar ao Senhor, orar persistentemente, não desanimar, orar como a igreja orou em favor do seu líder Pedro, que estava na prisão, orar intensamente, orar acreditando de todo o coração. Deus bendito, esta pessoa que nos ouve nesta hora, que tem uma demanda particular, eu peço ao Senhor agora que ouça a oração desta pessoa. Quem sabe essa demanda seja de paz na sua casa, paz no seu coração, nesse tempo em que muitas famílias estão confinadas, e nesse confinamento é possível acontecer estresse, dificuldades, que haja reconciliação, que haja tolerância. Prisão de vícios, que haja libertação. Prisão de enfermidades, que o Senhor, meu Pai, possa curar. A oração do discípulo, diz a tua palavra, curará o enfermo. Deus Todo-Poderoso. A prisão do pecado, a oração do discípulo, perdoará o pecado. Ou seja, a oração de intercessão do discípulo, Pai. É isso que estamos fazendo agora, para que cada pessoa tenha o temor do Senhor e da tua palavra no seu coração e confesse os seus pecados e tome a decisão, meu Pai, de ficar livre agora dos seus pecados e não mais repeti-los. Convidar o Senhor para entrar no seu coração, limpar o seu coração, limpar a sua vida. Deus Todo-Poderoso, eu peço a bênção do Senhor para as causas, ó Pai, que nem mesmo sabemos mencioná-las, mas elas existem. Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor, para aquele discípulo que possivelmente está vacilante na sua fé e na sua vida cristã, eu peço em nome de Jesus por ele, para que nesse tempo de pandemia tome a decisão de restaurar a sua fé e de ser um intercessor e orar intensamente pela nossa sociedade, pelos nossos governos, pelos enfermos. Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, o Senhor, Pai, nos dá sinais da Tua presença
e da tua ação. Nós não precisamos pedir sinais ao Senhor, porque o Senhor nos dá. E assim diz a tua palavra. Eu peço a ação do Senhor para todos que necessitam de perdão, de salvação, de cura, que necessitam de reconciliação, casais que precisam reconciliar um com o outro, filhos que necessitam reconciliar com seus pais, pais com os filhos, aquele que necessita de emprego, que necessita de alimento, de sustento. Ó Deus, olhe para o teu povo, olhe para a nossa comunidade, olhe para a nossa cidade de Contagem, olhe para o nosso estado de Minas Gerais. Tem misericórdia, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, eu peço a graça do Senhor, eu peço as bênçãos do Senhor. Todos que clamam pelo teu nome, que acreditam no Senhor de todo o coração. E aqueles, ó Pai, que porventura não acreditam, muitos dizem ser até mesmo ateus, eu peço a bênção do Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai, trabalhe o coração de cada um deles, para que nasça nesses corações, ó Pai, a fé, o dom da fé, e que possam decidir a viver pela fé. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor incline a face dele sobre você, sobre a sua família. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor lhe conceda prosperidade num sentido bem amplo. Prosperidade espiritual, prosperidade material. Que Deus possa trabalhar o seu coração para que você viva pela fé. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro.
Senhor.